Nós vamos conversar agora sobre emancipação. O que é a emancipação? A emancipação é alcançar a capacidade plena antes dos 18 anos de idade. Então, quando a pessoa alcança a sua capacidade plena antes dos 18 anos de idade, nós vamos falar em emancipação. Bom, o primeiro detalhe importante de emancipação que nós temos que saber é que a emancipação civil é irretratável e irrevogável. Uma vez emancipado, para sempre emancipado. Não tem como emancipar e desemancipar, né? Eu criei esse verbo, né? Bom, mas professor, é aquela causa que o Superior Tribunal de Justiça julgou em relação a uma anulação de cargo. Isso não cai para você. Se você for fazer um concurso para magistratura, Ministério Público, aí você tem que saber esse tipo de coisa a mais, para as questões dissertativas e para a prova oral. Aqui não. Então nós vamos focar no que cai no tipo de concurso que você vai realizar. Então vamos lá. Tratando aí da emancipação, ela é irretratável e irrevogável, uma vez emancipado, para sempre emancipado. Já é necessário dizer para vocês que a emancipação civil não importa na emancipação penal. Então, ainda que civilmente emancipado, o menor não comete crime, porque uma coisa não se confunde com a outra. A própria Constituição, se eu não me engano, no artigo 228 ou 229, vai nos dizer que o menor de 18 anos é penalmente inimputável. Muito bem. E também o emancipado não pode dirigir, porque para poder dirigir tem que ser penalmente imputável pelo Código de Trânsito Brasileiro. Bom, continuando aí, então, o que você tem que saber de emancipação para a prova? Em geral, o que a prova cobra de emancipação são as espécies de emancipação. Então, vamos ver quais são as espécies de emancipação. São 3. Nós temos a emancipação voluntária, nós temos a emancipação judicial e nós vamos ter a emancipação legal. Então, são 3 espécies de emancipação. O que a prova vai fazer com você? A prova vai tentar confundir você, a emancipação voluntária com a emancipação judicial, com a emancipação legal. Eles vão trocar aí os nomes, é isso que eles vão fazer com vocês. Então você tem que frisar bem o que é voluntária, o que é judicial, o que é legal. A emancipação voluntária é aquela que vai ser decorrente do quê? Dos pais. Muito bem. Agora, vejam só. Então, a emancipação voluntária ela é decorrente da vontade dos pais em conjunto com o menor. Bom, o que nós precisamos para a emancipação voluntária? Vejam aí, nós precisamos dos pais, mais de instrumento público, 16 anos completos, e ela será completada com o registro. Então vamos com calma. Ambos os pais, sim. Vejam só, é até importante ressaltar para vocês que hoje, com a nova ordem constitucional, que vai nos dizer no artigo 5º, inciso 1º, e no artigo 226, que homem e mulher são iguais perante a lei, que homem e mulher, lá no artigo 226 da Constituição Federal, vão conduzir em conjunto a vida matrimonial, é importante ressaltar para vocês que não existe mais aquela figura do pátrio poder, agora é poder familiar. Então vai ser efetivamente o pai, em conjunto com a mãe, é que vão emancipar esse menor. Como que eles vão fazer isso? Eles vão em 2 cartórios. Primeiro, eles vão num tabelionato de notas. Vão fazer aquela famosa escritura pública, um instrumento público. É necessária essa formalidade. O menor tem que ter 16 anos completos. Muito bem. Depois, esse instrumento público será levado a registro em outro cartório. O registro é só para que tenha validade perante terceiros. Então, a emancipação voluntária ela está voltada para os pais. O que eles vão fazer aqui? Eles vão colocar tutor errado. O que eles vão fazer aqui? Eles vão colocar instrumento público ou particular errado. Muito bem. Próximo detalhe, a emancipação judicial. Para que possamos alcançar a emancipação judicial, eu pergunto para vocês, se não tiver o pai, vai ser quem? A mãe. Se não tiver a mãe, mas tiver o pai, vai ser quem? O pai. Muito bem. Agora vejam só, se tiver os dois, e se um brigar com o outro? Um só pode fazer? Não, tem que ser os 2 em conjunto para fazer. Não pode ser só um se tem os 2. Na ausência de um, quer dizer que um faleceu, ou então está com poder familiar suspenso, porque cometeu algo muito grave em relação ao menor, o judiciário suspendeu o poder familiar. Só em hipótese muito excepcional é que um só vai poder fazer. Muito bem. Agora, se eu não tenho pai nem mãe, o juiz vai fazer o quê até os 18 anos? Ele vai nomear um tutor.
que representa até os 16, e assiste dos 16 aos 18. Só que tem um detalhe. Teoricamente, porque existem exceções, claro, o tutor não vai amar tanto essa pessoa como os pais. E você já viu que adolescente, maconha mais bebida alcoólica de péssima qualidade é uma combinação explosiva. Maconha mais bebida alcoólica de péssima qualidade igual a prejuízo para o tutor. Então o tutor vê lá aquele cheiro de maconha lá na blusa do menor. Muito bem. Observa lá aquelas bebidas alcoólicas de terrível qualidade e fala, isso aí é igual a prejuízo, eu vou emancipar esse menor antes que eu venha perder o meu patrimônio. Então exatamente por isso é que o tutor, a emancipação dele só pode ser judicial. Então no caso do tutor, tem que passar pelo juiz, o que não acontece na emancipação voluntária. Ora, se o próprio juiz vai homologar judicialmente essa emancipação, não é necessário passar por um tabelionato de notas, não é necessário fazer um instrumento público, não é necessário uma escritura pública, se já vai passar pelas mãos do juiz. Também vai ser necessário ter 16 anos completos e, para ter validade perante terceiros, é necessário o registro. Professor, eu estou aqui no artigo 5º, eu não estou vendo esse registro que você está falando. É porque esse registro é um complemento que vai estar lá no artigo de número 9. Vai dizer que a emancipação, tanto a voluntária como a judicial, devem ser registradas. Mas a legal não. A legal não precisa de registro. Então a emancipação legal não é necessário registro. Bom, então nós já vimos a emancipação voluntária, que é pelos pais. Nós já vimos a judicial, que é no caso do tutor. Muito bem. Agora, nós vamos falar da emancipação legal, que são simples hipóteses previstas em lei que vão importar em emancipação. O interessante aqui é que tanto a voluntária como a judicial vai ser necessário 16 anos completos. Na legal, em regra, não vai ser necessário 16 anos completos, já que é quase impossível configurar uma dessas hipóteses da emancipação legal com uma idade mais nova. Então vamos dar uma olhada nas simples hipóteses previstas em lei que importam em emancipação? Vejam aí. Vamos ver então. Emancipação legal são simples hipóteses previstas em lei e algo interessante é que não precisa desse registro. Então vamos ver quais são as hipóteses. Lembrando que na prova eles vão pegar a judicial e falar que é voluntária, vão pegar a legal e vão falar que é voluntária, vão pegar a judicial e vão falar que é legal. Eles vão trocar essa classificação. Essa classificação, portanto, você tem que saber muito bem.